Você sofre com cravos e espinhas? Fica com aquelas lesões inflamadas ou com pus? Saiba que não é só você. Acne é muito comum e, em uma feliz ou infeliz coincidência, olha o que surgiu especialmente para o nosso vídeo. Ela, a acne, parcialmente coberta hoje pelo meu protetor. Hoje eu estou usando o Antelius Anti-Oleosidade com cor. Vou até colocar um link para ele na descrição do vídeo, dá uma conferida no final, eu gosto bastante dele. E você sabia que a acne é causada por uma bactéria e que você pode estar espalhando para mais regiões do seu rosto? A acne é um problema que incomoda muita gente, por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre acne e até te ensinar a eliminar esse problema com uma receita caseira. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar um joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar, só para eu largar de ser besta mesmo. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e para outras pessoas também. Eu estou fazendo um teste e eu quero sua ajuda. Comente aqui de onde você é, do seu estado e se é a primeira vez que assiste esse vídeo ou não, tá? Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é a acne? A acne é um processo inflamatório da pele que acontece quando algumas glândulas sebáceas ficam obstruídas com oleosidade e pele mole. Quando essas células ficam obstruídas, elas não conseguem eliminar as impurezas e acabam servindo como um foco para bactérias e ainda mais oleosidade, resultando em cravos e espinhas que são característicos da acne, além de nódulos e pústulas nos casos mais graves. Além do rosto, pode ter outros pontos onde a acne se manifesta, como as costas e o peito. A acne costuma ser mais comum na adolescência, já que os hormônios sexuais costumam fomentar uma maior produção de oleosidade na pele, o que acaba por aumentar o quadro inflamatório. Apesar da maioria dos casos de acne se resolver espontaneamente na segunda década de vida, há exceções de algumas pessoas que continuam apresentando sintomas durante a vida adulta, até cerca de 35 anos ou até mais. Desenvolve-se em pessoas com tendência hereditária, isso significa que, se seu pai ou sua mãe tiveram acne, você tem uma maior chance de ter também. Mas você pode ser a primeira pessoa a ter espinha em sua família, assim como todos os irmãos terem ou somente alguns terem uma pele acneica. Existem diferentes tipos de acne, sendo que algumas podem se apresentar de formas mais expressivas. O tratamento da acne deve ser buscado o quanto antes para evitar marcas permanentes no rosto. O que pode causar a acne? Como eu falei, a acne surge quando ocorre uma obstrução do folículo piloso devido ao aumento do sebo e que favorece a inflamação cutânea e proliferação bacteriana. Mas eu vou falar agora estímulos que provocam ainda mais e que podem desencadear. Causas hormonais. Entre os fatores que podem agravar a acne, nós temos hormônios masculinos e as alterações hormonais relacionadas com o ciclo menstrual, com o uso de contraceptivos orais e até na gravidez. Um exemplo, podem ocorrer exacerbações da acne de 2 a 7 dias antes da menstruação. Os hormônios andrógenos, apesar de serem chamados de hormônios masculinos, estão presentes tanto nos homens como nas mulheres. Eles induzem a produção de sebo e são um fator importante no desenvolvimento da acne. Isso explica o motivo de ser muito predominante na puberdade e na adolescência. Por outro lado, a acne torna-se menos comum a partir dos 40 anos, especialmente após a menopausa. Segundo fator, alimentação e estilo de vida. Apesar de alguns estudos sugerirem que a acne poderá agravar com o consumo de leite ou de alguns alimentos com elevado índice glicêmico, doces e tal, a verdade é que o papel da dieta na acne ainda não está completamente esclarecido. 3. Infecção bacteriana e inflamação. A Cutibacterium acnes é uma bactéria que vive habitualmente na nossa pele e intestino. Ele se alimenta do sebo e da queratina das células que descamam na nossa pele e se acumulam nos folículos. Isso gera a sua proliferação e inflamação do folículo.
4. Fatores psicológicos. O estresse e a ansiedade não provocam acne, mas quando essa doença está presente, esses fatores podem sim agravá-la. 5. Causas hereditárias. Eu citei esse fator antes, mas vamos repetir para ficar bem claro. Familiares próximos de indivíduos com acne possuem um maior risco de desenvolver essa doença, o que sugere que a acne tem ali um componente genético ou hereditário. 6. Medicamentos. Alguns medicamentos como corticoides, o lítio, os andrógenos, a fenitoína, a isoniazida podem agravar a acne. Existem muitos casos de acne induzida pelo uso de hormônios anabolizantes. 7. Outras causas. Outras causas incluem o contato da pele com substâncias oleosas ou com alguns cosméticos, bem como a fricção da pele por celulares, capacetes, máscaras e etc. Quais são os tipos de acne? Existem diferentes tipos de acne e eu vou explicar mais sobre eles. Acne do recém-nascido. Bebês que acabam de nascer podem ter uma acne leve, causada tanto pelos hormônios que são passados pela mãe, por meio da placenta, quanto pelo estresse do parto. Costuma passar naturalmente em poucos dias após o nascimento. Acne grau 1, formado por cravos e poros que têm aparência mais aberta. Acne grau 2. Além dos cravos, o paciente também apresenta algumas espinhas, sendo que algumas possuem pus, além da aparência avermelhada e inflamada. A avermelhada é essa aqui, ó. Acne grau 3. Acontece quando o paciente também apresenta um nódulo, cistos mais endurecidos, debaixo da pele, aquela acne profunda, além dos cravos e espinhas. Acne grau 2 é conglobada. Além dos sinais anteriores, nódulos e cistos que podem se tornar abscessos, deixando marcas permanentes de cicatrizes na pele do paciente. Quais são os sintomas? Pode aparecer de jeitos diferentes. Cravos brancos, que são glândulas sebáceas obstruídas com o seu orifício fechado. Cravos pretos, que são glândulas sebáceas obstruídas, mas o orifício está aberto e assim o óleo ele se torna escuro por oxidação ali quando exposto ao ar. Espinhas, que são glândulas sebáceas inflamadas, avermelhadas e infectadas, algumas vezes acumulam pus. Algumas espinhas podem ser dolorosas e, em casos graves, cistos, que são essas elevações mais cheias de líquido que podem se desenvolver na pele. Eu ainda vou dar dicas sobre como evitar, tratamento e passar uma receita caseira que com certeza vai te ajudar muito a resolver o problema. Mas até aqui já deu para entender um pouco sobre a acne, não é mesmo? Então deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não vai perder nenhum novo vídeo nosso. E compartilhe esse conteúdo, eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Tira um print aqui e compartilhe lá no Instagram me marcando, tá bom? Eu vou te repostar lá. Então, vamos voltar agora. Como é o tratamento para acne? O tratamento da acne depende diretamente do tipo de acne que a pessoa possui e tem como objetivo manter a sujeira e o óleo longe da pele e dos poros, diminuindo a inflamação. É geralmente eficaz e permite a resolução das lesões e a melhoria da autoestima. Deve ser iniciado o mais precocemente possível para evitar cicatrizes que são muitas vezes difíceis de corrigir. O tratamento é geralmente prolongado, sendo observado resultados apenas no final de 1 ou 2 meses de tratamento. O tratamento deve ser individualizado dependendo de fatores como a gravidade da acne, o tipo de lesão e a tolerância do paciente. As opções terapêuticas incluem tratamentos tópicos, por exemplo, em creme, gel, pomada, como os retinóides, antibióticos, peróxido de benzoílo, ácido azelaico, ácido salicílico, medicamentos orais, comprimidos, como a isotretinoína, alguns antibióticos, contraceptivos orais e outros tratamentos que atuam no nível hormonal. Tratamentos com laser ou fototerapia, esfoliação ou microabrasão cutânea, os peelings, só para citar algumas possibilidades. Uma dica importante: pessoas com acne devem usar tipos específicos de protetor solar, a fim de evitar uma maior obstrução das glândulas sebáceas. Muitos dos tratamentos disponíveis podem apresentar efeitos secundários e por isso é importante que seja o dermatologista a definir a opção mais adequada para o seu caso. Dicas para prevenir a acne. O ideal é você consultar o dermatologista e fazer um tratamento adequado para o seu problema, mas alguns cuidados que você deve tomar são: lave o rosto 2 vezes por dia com sabão suave e neutro, não mais que 2, não precisa.
Lave as mãos com frequência e evite tocar no seu rosto desnecessariamente. Não esfregue a pele nem esprema as espinhas para que não surjam cicatrizes ou inflamação desnecessária. Não descanse o rosto nas mãos enquanto você lê, estuda ou vê televisão. Aquele contato com a mão pode transmitir a oleosidade. Tente manter os cabelos longe do rosto. Evite o sol e não se esqueça de usar protetor solar adequado para o seu tipo de pele. Embora nenhum estudo tenha comprovado uma relação entre acne e alimentação, eu já até falei disso, algumas pessoas têm notado que sua acne piora após a ingestão de certos tipos de alimento. Tente manter um registro da sua alimentação e observar se há algum tipo de comida que piora a sua espinha. E se acontecer, evite. Não perca as consultas de acompanhamento com o seu médico. Mantenha um registro dos tratamentos que você usou e como eles funcionaram ou não. Há muitas alternativas para você e seu médico, então não desista. Receita caseira para ajudar no controle das espinhas. Para essa receita você vai precisar de um pedacinho de babosa, que é o aloe vera. Ela ajuda a combater a inflamação e a recuperar a pele. Você vai tirar aquele gel que tem no meio da babosa e colocar em um potinho com água que vai ficando ali, vai ajudar a retirar a lantoína que irrita um pouco. Depois você vai precisar de um pedaço de gengibre, que é um anti-inflamatório bem potente, e umas 8 folhas de hortelã. Ele é um bactericida e fungicida, vai te ajudar bastante. Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador ou triturado, junto com 150 ml de água e meia colher de sobremesa de óleo de coco, que também é fungicida, bactericida e vai hidratar sua pele. Bate tudo até ficar bem líquido, depois você vai coar e está pronto. Você vai utilizar essa loção 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Você vai lavar o seu rosto com sabonete apropriado e depois passar essa loção. Molhe bem o algodão com a loção e esparrama ali no rosto. Pode deixar bem molhado mesmo. E você vai deixar na pele, não enxague. Pode dormir com ela no rosto e de manhã, mesmo processo. Lava o rosto com sabonete, passe a loção e depois espere um pouquinho, passe o protetor solar. Eu quero lembrar que todo tratamento para acne, seja medicamentoso, seja através de receitas mais naturais, tem um resultado variável dependendo de cada paciente e necessitando, na maioria das vezes, de um acompanhamento médico. Acho que vai ajudar bastante essas dicas e essa receita, então compartilhe com quem você sabe que está precisando dessas dicas. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder também todos os comentários de quem é membro do canal, em vídeos, shorts, então aproveite, tá bom? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Graças a você, surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular o cabelo e as unhas, como ter uma pele mais jovial. Nós já estamos preparando o curso, mas você vai me ajudar. Aqui na descrição e no comentário fixado, você vai clicar no primeiro link. Aí você vai colocar a sugestão de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na nossa lista de espera, então clique no primeiro link da descrição, eu quero a sua ajuda. Depois acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que nós lançarmos essa novidade. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscreva e dê o like, assim você ensina o algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele pode e deve ser mostrado para outras pessoas que também gostem de cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o conhecimento sobre os cuidados com a pele. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.